Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Espiritismo à Luz da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual, que são essas guerras que estão ocorrendo aí no planeta. Jesus já predisse isso, Isaías. Deus sabia que ia chegar esse momento dessas guerras. Então ele deixou escrito na palavra dele, que é a Bíblia, que isso ia acontecer uma hora. E essa hora está chegando. Então chama-se rumores de guerra. Então vamos ver o que está escrito no livro de Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 9. Mas também está escrito também em Marcos capítulo 13, de 7 em diante. E está escrito também no livro de Mateus, capítulo 24. É o princípio das dores. Então, vocês podem pesquisar em Mateus, Marcos e em Lucas, que é quem eu estou escrevendo, que eu estou ditando agora, que eu vou ler agora aqui na Bíblia para a gente. Valeu, gente? E eu agradeço muito a vocês que estão se inscrevendo no nosso canal, que chegaram junto aí, deixaram os comentários, fizeram compartilhamentos. Pô, tá ótimo, graças a Deus. Que o Senhor continue abençoando vocês, tá? Que Deus abençoe a todos, vocês e as famílias, tá? Vamos lá. Lucas 21, 9. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas. Mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Vocês têm observado que essas coisas já estão acontecendo. Grandes terremotos, epidemias e fome. É o sinal dos tempos. Em vários lugares. E também coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Então esse princípio de dores é o que? É para nós darmos o testemunho. Nós somos os mensageiros do Cristo. Nós trazemos a palavra de Deus, seja de qual religião for, todas as religiões que falam do bem, que estimulam a pessoa a fazer o bem, elas estão a serviço do Cristo. O nome é só um detalhe, é uma forma que Deus escolheu de atingir todas as pessoas. Que se ele pusesse apenas uma religião no planeta, que é a que vai ser a do futuro, que é o espiritismo cristão, que vai ser a próxima religião que vai dominar o planeta, então as pessoas vão pegar e vão se unificar em torno de Cristo, em torno do amor, da fraternidade, entendeu? Do conhecimento espiritual. Então aí que vai chegar essa hora. Então o que acontece? Esses rumores de guerra fazem parte do programa traçado pelo alto, que é para a gente evoluir, para a gente acordar, entende? É para a gente poder se desenvolver. Em Marcos 13, ele fala também isso. Vamos dar uma olhadinha aqui se tem alguma coisa interessante. Ele diz aqui, ó, no versículo, estou lendo na Bíblia, quem puder me acompanhar, por favor, vai no Marcos capítulo 13. Ele diz, versículo 7, quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, é necessário assim acontecer. Por quê? Está havendo um resgate coletivo de dívidas. Então ele precisa purificar a terra, que é para a terra ser a tal da Terra Santa. É o paraíso. Com essas pessoas ruins que nós temos aqui agora, não dá para ser o paraíso. Então essas pessoas ruins, as pessoas malvadas, perversas, elas vão ter que sair daqui da terra. Elas vão passar por um outro planeta que já está passando aqui do lado da Terra e já está com o magnetismo dele arrastando essas almas perversas para lá.
Porque uma pessoa que é ruim, ela não pode conviver no meio das boas. E uma pessoa que é boa não pode conviver no meio das ruins. Então há que ter a separação do joio e do trigo. Então vai ser isso, ele vai separar. Aí ele vai lá em Isaías, vocês dão um pulinho em Isaías também? Em Isaías capítulo 13, ele fala assim, ó, deixa eu ver o versículo. 9, versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Tá vendo? É para isso, para destruir os pecadores. As pessoas que são violentas, gostam de confusão, gostam de guerra, elas estão participando dessa guerra. Um cordeiro, ele não vai para a guerra. Um santo, ele não vai para a guerra. Só vai as pessoas que são lobo. Só as pessoas malvadas, elas vão, elas gostam de guerra. Tem prazer na maldade. Então, esses vão para a guerra. Aí ele diz, no versículo 11, castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Quer dizer, tu se acha que é violento, esses presidentes aí, essa turma, acha que são mais fortes do que os outros. Mas Deus é o mais forte, Ele vai abater essa gente, e de uma forma, que vocês têm acompanhado nos meus vídeos aí, o umbral, eles vão para baixo do umbral, daí mais lá para baixo ainda do umbral. Aí ele diz aqui, no versículo 15, Isaías 13, 15, quem for achado será trespassado, e aquele que for apanhado cairá a espada. É igual esse ataque que houve lá no Oriente Médio agora, que os caras achavam as pessoas e matavam. Quem encontrava pelo caminho ia matando. Então, quer dizer, é o tamanho da maldade dessas pessoas. E acham que está fazendo a coisa certa ainda. Aí, suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada e sua mulher violada. Olha a situação de uma guerra, como fica, os perversos como agem. Aí. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Então você vê como a maldade impera e o que ela pode fazer com a raça humana. Se as pessoas não acordarem agora para o amor e para a fraternidade e terminar com essas guerras rapidamente, a situação vai ficar bem ruim, porque é daqui para pior. Vamos ler agora aqui, ó, nesse livro, O Nosso Lar. É o primeiro livro do André Luiz, da coleção do André Luiz com Chico Xavier. Né? O nosso médium aqui, o melhor médium que nós temos aqui no Brasil, um dos melhores, que ele não quer nem que diga que ele é o melhor. No capítulo 41, ele já está lá, tranquilo, lá no Nosso Lar. Então ele recebe uma mensagem que vem por um rádio espiritual, que eu não vou poder explicar agora a vocês como ele funciona. Mas vamos olhar. Aí, nos primeiros dias de setembro de 1939, foi uma das guerras mundiais que teve aqui. Nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia. Essas colônias espirituais é aquela passagem lá de João capítulo 14. Na casa do meu pai há várias moradas. São essas colônias espirituais em que Deus envia a nós, os bons, para esses lugares. Os ruins é lá para aquele umbral. Sabe disso? Vocês já viram meus vídeos aí anteriores. Por favor, não esqueçam de pesquisar a playlist, porque vocês sabem que a pessoa que é má, que é perversa, que persiste no erro, não é um erro assim, tolo, bobo, assim, de momento, não é. É que persiste. Fica naquela. Então, os persistentes no erro vão para o umbral. Vocês assistem os outros vídeos da gente aí no nosso canal, que vocês vão saber muitas coisas. Tão destruidora no círculo da carne, como perturbadora no plano espiritual. Você pensa que a guerra só afeta aqui na carne? Não, ela afeta também o mundo espiritual.
entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçar o imenso terror de que se possuíam. Para tu ver, as entidades nobres, evoluídas, estavam apavoradas com essa guerra mundial que estava tendo lá na Europa. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente, olha só, as grandes fraternidades do Oriente, suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldade de vulto. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se o nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Ele estava se preparando para receber os desencarnados, porque a pessoa, quando ela morre, ela vai para algum lugar. Sendo boa, ela é levada para uma colônia espiritual dessas, que é para pessoas boas. E sendo mal, fica por lá mesmo, é levado para um umbral, ou então já é arrastado logo para outro planeta. Então, o que aconteceu? Ele fala assim: infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína. Tá vendo? Mesmo que eles ganhem a guerra temporária, ele vai agravar a ruína deles. Tu vê quanto vai ser gasto para reconstruir um país destruído pelas bombas que eles estão jogando. Um país que tinha uma cidade, uma rua, uma população, que tinha um trabalho, tudo direitinho, e agora é tudo em ruína. Então, olha o prejuízo que vai ter. Aí, agravar se torna as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Quem começou a guerra, por qual motivo, vai pagar um preço. Não há justificativa para um ato selvagem e cruel. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram meus colegas de trabalho que nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se, naturalmente, em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Ou seja, eles se tornam um imã para atrair a maldade. Quanto mais ele vai para a guerra, ele transforma o planeta em guerra, mais as entidades do mal se dirigem para lá. Você imagina um local que está dando doce. As crianças não correm tudo para lá? Um local que está dando emprego. Não corre todo mundo para lá? E um local que está dando arma para matar os outros, que pode detonar as pessoas. Está indo todo mundo para lá. O que tem de espírito perverso, maldoso e anárquico lá, vocês não têm ideia. A nuvem negra que para em cima dessas nações que estão fazendo a guerra. É uma nuvem negra, um magnetismo que está destruindo toda a obra de Deus, acabando com ela. A obra espiritual, não é nem a física. A física já destruiu logo, mas é a espiritual que está sendo destruída. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Ou seja, você com o seu pensamento de destruição, você atrai seres que também pensam da mesma forma, que querem a destruição também. Então aumenta aquela carga negativa sobre você. O líder, coitado do líder dessas revoluções, dessas guerras, ele está impregnado de espírito ruim em torno dele. Aquela nuvem de testemunha que Hebreus fala, Hebreus capítulo 12, versículo 2, fala que há uma nuvem de testemunha ao vosso redor. Essa nuvem de testemunha é só de espírito ruim. Só gente que gosta de arrancar cabeça e beber sangue. É gente ruim mesmo. Está tudo lá em volta deles, em cima deles, na casa deles. Se você pudesse olhar como está um palácio de um rei desse, de um presidente desse, de entidades negras lá em torno dele, de magos da bruxaria, você não ia ter noção, tu não ia querer nada com essa guerra. Nada, 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 nada. Aí,
coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Você ouve aquela voz que eu já te falei, que você tem que separar a voz de Deus e a do diabo. Vou chamar de diabo aqui, mas vocês sabem que é dos obsessores e do espírito do mal. Então você tem que ouvir a voz. Num caso desse de guerra, só ouve a voz da guerra. Tem que matar, tem que matar, tem que... Fica assim o dia inteiro, tu mata quem aparecer na tua frente. Tá matando até mosquito a tiro. Dá tiro em tudo que é lugar. Para matar mesmo. E sem pena. Sem piedade. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum. Ou seja, destrói as indústrias, as casas, tudo que foi construído, eles destroem tudo e acabam com o trabalho, acabam com a comida, acabam com a água, acabam com tudo. Destrói tudo que foi criado. É porque eles estão desencarnados, não podem se encarnar porque não tem condição espiritual para voltar à Terra, só está voltando os espíritos um pouco mais evoluídos, ou que querem evoluir, ou resgatar dívidas também, querem pagar suas dívidas, então Deus dá a oportunidade de ele voltar. Então essa gente, ela não tem como voltar. Então ele te induz a fazer maldades, para você também, quando tu for para lá, tu não volta para cá de jeito nenhum também. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Quer dizer, quanto mais mal eles fazem, mais mal eles vão receber. E as pessoas boas que estão sofrendo com isso, elas são amparadas pelos anjos de Deus. Com certeza as pessoas boas vão escapar dessa praticamente ileso. Mesmo que morra, uma bomba cai em cima dele, não tem problema. Deus vai juntar os caquinhos todinho e vai levar para o céu e vai botar numa colônia espiritual e vai recuperar essa pessoa e ela vai ter uma nova chance aqui na Terra. Enquanto que esses outros que participaram ativamente da guerra não voltam mais, não tem chance. Aí. As bombas estouravam aqui, foi uma guerra terrível aqui nessa passagem. Já deu para ter uma ideia, né? Mas eu vou ler uma outra pedaço que também me chamou muita atenção, que eu estou lendo nesse livro aqui, ó. É Os Mensageiros. É o segundo livro da coleção do André Luiz pelo Chico Xavier. Eu aconselho as pessoas que puderem comprar, ler, ou até tá lançando um filme dele agora, vocês dão uma lidinha nele que vão aprender muitas coisas. Eu vou até fazer um vídeo desse depois, Os Mensageiros do Cristo, que é para vocês saberem como funciona a espiritualidade. Porque muita gente confunde o espiritismo com outras coisas. Mas o espiritismo é espiritismo de Deus, de Cristo, junto com a Bíblia, com a base na Bíblia. Aí ele estava lá nesse centro de mensageiros, o André Luiz estava se preparando para um trabalho aqui na Terra. Então o que acontece? Teve uma hora que chegou um aviso. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética. Oi! Então o André Luiz estava nesse centro de mensageiros se preparando para um trabalho. E chegou esse aviso a ele dizendo que os aparelhos assinalavam uma grande tempestade magnética, ou seja, a tempestade de pensamentos. Pessoas apavoradas, com medo da morte, pedindo a Deus para livrar deles, e outros querendo matar mesmo, aqueles pensamentos de ódio, de vingança, e partindo para cima naquele negócio. Então essa tempestade magnética estava afetando o trabalho lá nas colônias espirituais, tanto da Europa, quanto da Ásia, como da América, tá todo mundo em movimentação, porque sabia que ia haver um desencarne em massa. É onde eles iam abrigar tanta gente de uma vez. Uma coisa, morre uma pessoa, ele pega, bota lá no hospital, morre 10 pessoas, ele leva para... morre 1000 pessoas, vai levar para onde? O hospital não consegue comportar nem 10 pessoas, vai comportar 1000 como? 100.000 pessoas. Como é que vai fazer? Uma guerra mata milhões de pessoas. Então, quer dizer, olha a situação das colônias espirituais para amparar essa gente e receber essa carga de sofrimento que estava vindo. Porque as pessoas que morrem deixam os que vivem. E os que vivem ficam preocupados, apavorados, coisa e tal. Quer dizer, uma carga de pensamento negativa muito grande que fica pairando em torno do nosso planeta.
porque ele atinge o planeta inteirinho, a volta do planeta toda. Se você pudesse ver, tivesse olhos para ver, como Jesus diz, você veria que em torno do nosso planeta tem uma nuvem negra, possante, grossa, impregnada de maldade, que é os espíritos das trevas, envenenando a mente do homem, para o homem fazer essas coisas. O homem desavisado, ele não escuta Deus, ele escuta o mal, acaba escutando, que ele também não gosta também do vizinho, aí quer matar o vizinho também, o inimigo vem e planta na mente dele que tem que matar, ele vai e faz essas besteiras que eles estão fazendo aí. Então o que acontece? Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento, ou seja, desejando o mal para os outros, estimulando a fazer o mal com as palavras, né? Estão estimulando as pessoas a fazer o mal. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Quer dizer, por você ficar comentando sobre a guerra, falando sobre ela, você está cada vez mais botando lenha na fogueira. Ah, não devia ter feito isso, se eu pego ele, pô, quer dizer, tu fica envenenando, quer dizer, o veneno vai aumentando, a carga maléfica aumenta cada vez mais. Então o nosso planeta fica totalmente impregnado de maldade. Até quem não é ruim se torna ruim, passa a desejar o mal. Ah, esses caras tinham tudo que morrer. Esses caras... Então, quer dizer, você está desejando o mal. Então, isso aí já atrai o mal para perto de você. Já se junta logo uns espíritos também levianos, que aí te induz a desejar cada vez o mal. Se alguém não concordar com a tua opinião, pronto. Você já vai brigar, já vai bater. Se tiver uma arma em casa, for um colecionador de armas, já vai pegar uma arminha lá e vai matar a pessoa. Reduzido o número de homens e mulheres, continuam cultivando a espiritualidade superior, quer dizer, um número reduzido. Isso em 1939. Hoje, o número não aumentou muito, não. Muita gente não quer saber de Deus ainda acha que o melhor caminho é a violência. Então, quer dizer, uma situação bem ruim. Aí, é natural, portanto, que se intensifique ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados e vigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Está vendo? Espessas nuvens de resíduos mentais, que é a maldade que você está planejando, a maldade que você está desejando, forma nuvens sobre a tua própria cabeça e depois ela se junta com as outras nuvens daqui, dali, de lá e se forma uma tempestade sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida, sobre a tua cidade. Aí quando couber sobre o teu país está totalmente desequilibrado espiritualmente. As nuvens de perversidade tomaram conta. Então ninguém mais tem amor, tem carinho, ninguém mais tem esperança, só vê coisa ruim. Aí ele vai, né, multiplicando as tormentas destruidoras. Aí ele pega e fala assim, de quando em quando, observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Por que eterna criança? Porque nós não somos dono de nada. Quem é dono é Deus. Ele é que é o dono, não nós. Nós estamos apenas usufrutuários. Nós usamos o que Deus permite que nós utilizemos. Não é meu, não é teu. Você não vai levar nada para lá. Tu vai, nu nasceu e nu vai morrer. A verdade é essa. Tem gente que não é enterrado nem com roupa. E se for enterrado com roupa, a traça vai comer. O teu corpinho lindo, os vermes vão comer. E tem gente que está queimando até o osso. Quer dizer, até o osso vai queimar. Tu não leva nem teu osso, não vai levar. Entendeu? Os dinossauros estão aí para provar que o osso é muito importante. Se não fosse o osso do dinossauro estar aqui, como você ia saber que existiu o dinossauro? Se não fosse os ossos dos nossos antepassados, dos homens das cavernas, como você ia saber que existiu o homem das cavernas? Se eles se queimassem todos eles e virassem tudo cinza, tu ia pensar que a humanidade começou hoje. Hoje que nasceu o primeiro homem. Tu não quer saber que já está aqui há 6 bilhões de anos já. Não quer saber, 65 bilhões, eu acho. Aí ele faz aqui. Nossos amigos
suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas. Está vendo? Disseminar vibrações mortíferas. Ou seja, você vai começar a ter ódio. Você nunca tem, mas vai começar. É a disseminação do mal. Uma pessoa que era boa, ela começa a se tornar mal, já fica grilada com as coisas, quando vai ver já está arrumando confusão, porque ele já absorveu aquela carga negativa que está flutuando sobre a Terra. Não dissemine e a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Vocês viram algumas epidemias passando por aí, né? As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atender às necessidades gerais. Já pensou uma colônia espiritual sofrendo amargamente, que ela não tem como amparar tanta gente, não tem servidores preparados, não é uma humanidade de santo. Nossa humanidade é de demônio, a maioria é demônio. Poucos são os que querem se santificar, os que querem buscar a Deus. Aí já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Aí, nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Está vendo? O nosso lar nem pode imaginar o esforço que as esferas superiores estão fazendo para amparar esses desencarnados e evitar essa destruição em massa. Hoje mesmo, nessa situação que nós estamos vivendo agora, eles estão tendo um trabalho tremendo lá para evitar essa confusão toda, que é uma confusão que não vai levar a nada, apenas a destruição deles mesmos. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Isso aqui foi lá naquela guerra de 39. Mas nessa guerra de hoje também tem gente sendo desencarnada violentamente e sobrecarregando os postos de socorro espiritual. Aí fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Para tu ver, dilacera o coração dos anjos, dos santos, dos colaboradores do Cristo. Vê que a humanidade ainda não compreendeu que é mais importante amar do que ser amado, servir do que ser servido, dar a própria vida em resgate de muitos. As pessoas não conhecem essas palavras. Tem a Bíblia aí já há 6.000 anos que a Bíblia está aí. Ninguém leu, ninguém entendeu. São só leitores. Leem, mas logo esquece. É como aquela parábola da semente, do semeador. A palavra de Deus caiu na terra seca e árida e cheia de espinho. Ela não consegue frutificar. Nós precisamos de um solo bom para a palavra de Deus cair e frutificar. Aí. Aí ele vai aqui, o André Luiz, ele anda mais um pouquinho para frente, ele tem que descer lá numa cidade, ele vai descer para fazer o serviço dele. Aí ele desce, depois eu conto essa parte. Ele desce quilômetros lá para baixo para poder visitar uma cidade. Aí ele observou que tinha no local que ele estava descendo, aí nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente. Alfredo é um guia espiritual que está trabalhando com André Luiz nesse livro aqui, Os Mensageiros. A prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Está vendo como orar é importante? Você acende uma luz no teu coração que liga direto com Deus. Num vídeo do meu, eu já falei, o poder da oração. Quem puder visitar a playlist, eu aviso de novo, dá uma olhadinha nela, que tem muito vídeo bom. Imagine que para iniciar a providência de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez ao serviço de assistência na Europa. Aí ele foi numa cidade em Bristol, aí uma cidade inglesa, que estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. Quer dizer, essas bombas que descem do céu. É o fogo que Isaías falou. Ia chover fogo do céu. São essas bombas que eles estão jogando. No seio da noite,
Porém, destacava-se a nossa visão espiritual, que eles viam, os espíritos enxergavam, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas no solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu, em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos em celestial vibração de fé viva. Tá vendo? Aí, nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé, diante daquelas almas heróicas, que recordavam os primeiros que estão perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Tá vendo? Então, quer dizer, a nossa oração liga uma luz direto no céu. Quanto mais nós pudermos orar pela paz mundial, melhor será, porque nós vamos combater essa oração do mal que está sendo feita, porque hoje as pessoas querem se destruir, e nós cristãos, os espíritas principalmente, precisamos nos unir em oração para pedir a paz mundial. Ver se pode, pelo menos, botar entendimento nos líderes, que não tem nada disso. Somos todos irmãos perante a Cristo e todos temos que pagar nossas dívidas aqui na Terra. Então deixa cada um pagar sua dívida como tem que ser paga. Não acelere a destruição das pessoas. Muita gente ainda tem muito o que fazer aqui na Terra. Então vamos deixar essa confusão para lá, pedir perdão a Deus e tentar restaurar as coisas com amor e fraternidade. Valeu, minha gente? Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam se inscrever no nosso canal, deixar aquele like aí, que é muito importante para a gente, e compartilhem também e visitem a playlist. Valeu, gente? Que Deus abençoe a todos vocês e que perdoe as pessoas que estão fazendo essas guerras. Valeu? Amém, Senhor.